Abra comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Dentro do tema do mês, nós vamos falar hoje sobre os 5 ministérios da igreja. Nós começamos a falar dos 5 ministérios nas famílias. No segundo domingo falamos sobre os 5 ministérios nas missões, pastor Daniel falou. Semana passada eu falei os 5 ministérios e o amor, que é a base dos ministérios. Hoje nós vamos falar sobre os 5 ministérios e a igreja. Diga comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pastor, por quê? Tantas respostas, mas a igreja é lugar de crescimento. E os 5 ministérios é o que promovem crescimento. Os 5 ministérios geram crescimento. Em Efésios 4, versículo 10, se você achar, diga amém. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Fazendo uma conexão com Efésios 1:3, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais Isso ele estabeleceu o quê? Lá no princípio de tudo. E olha que interessante, ele diz aqui que ele subiu para estabelecer todas as coisas. E o que ele estabeleceu? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que gera? Crescimento. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Diga assim comigo: eu sou equipado para conquistar. Amém? Você manda a tua filha para a escola com uniforme, com a canetinha, com a mochila, com a lancheira. Você não manda a tua filha despreparada. Você manda a tua filha equipada. Se ela vai ficar o período integral, você prepara o quê? Algo a mais, uma fruta. Sabe, irmãos, Deus em nenhum momento nos deu a palavra, fazer discípulo, e nos deixou sem armas. Os 5 ministérios são armas espirituais que Deus nos deu para ganhar almas para Cristo e para crescimento da igreja local. Olha que interessante, ele nos equipou para a edificação do corpo, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, irmãos, não pode aquele que é menino viver sempre menino. Imagina, irmãos, você viver um nanismo espiritual. Sabe o que é nanismo? Anão. O anão, ele sofre de nanismo. Imagina você viver um nanismo espiritual, Tiago. Você nunca crescer. A igreja é um lugar de escola. Vamos comparar uma escola com a igreja. A escola, ela tem um nenenzinho do maternal. Ela tem um menino do jardim. Não é nem jardim mais, não é? Porque é jardim 1, jardim 2. Jardim... Depois tinha outras épocas, né? Até chegar no ensino médio. Vamos pensar assim. Mas o menininho não ficou eternamente no maternal. O menininho se tornou um homem, que ele chegou e cresceu e se formou na escola. A vida da igreja é assim. Sempre vai ter um maternal, mas nunca podem ser as mesmas pessoas que estão no maternal espiritual. Irmão, você que está no maternal, está na hora de você ir para o jardim. Você que está no jardim, está na hora de você ir para a pré-escola. Você que está na pré-escola, está na hora de você ir para o ensino fundamental. Vamos crescer? Vamos andar um pouquinho mais. Você que está no ensino fundamental, está na hora de você entrar no ensino médio. E você que terminou o ensino médio, está aí, não, vamos correr um pouquinho mais, vamos fazer um cursinho, vamos fazer um vestibular, vamos entrar na faculdade, que depois tem a pós-graduação, e depois tem lá N coisas até você chegar na estatura de varão perfeito. Sabe por quê, irmãos? Porque o problema da gente espiritualmente é quando a gente se acomoda. O problema não é estar no maternal, o problema é permanecer a vida inteira no maternal. O problema não é ser da pré-escola. Imagina, Marcão, se você estivesse na pré-escola até hoje, desse tamanho. Imagina. Ia ser um MGB. Meninão, grandão, bestão lá dentro. Lá. E tem muita gente dentro da igreja, irmão, desculpa falar que é MGB. Meninão, grandão, bestão. Meninona, grandona, bestão. Quantos anos você tem de crente? 20 anos, pastor. Então, irmão, levanta aí e fala agora. Salmo 23:1. Ih, pastor, você está pegando demais, pesado. Crescimento espiritual. Aquele cântico tem que ser oração. Se eu estou andando, eu vou correr. Se eu correr, quero voar.
E eu vou a cada dia mais e mais. Cada dia eu vou te buscar. E cada dia o crescimento espiritual vem pelos 5 ministérios, porque os 5 ministérios me levantam dentro da igreja para me crescer, para me amadurecer, para abrir a minha visão e me fazer melhor daquilo que eu sou. Porque sabe, irmãos, tem gente que está no maternal, que está crescendo, que tem uma bênção. E eu digo para você que está na pré-escola há muitos anos e não quer crescer, dá passagem. Porque tem gente que está no maternal, que está orando, está indo para um monte, está jejuando, está lendo Bíblia, está comendo Bíblia, está perguntando para mim livro, está querendo crescer, está entrando de cabeça. Não liga não, se esse cara terminar o ensino médio primeiro que você. Não liga não se essa pessoa chegar no MBA e você olhar e falar, não pastor, mas eu devia ser consagrado primeiro, porque eu estou na igreja há tantos anos, o Senhor me conhece há tantos anos, Deus me conhece, e esse irmão que chegou agora, já está lá no... meu irmão, você está no pré-escola, você está com a lancheira, tira a lancheira, meu filho, joga a lancheira fora. Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos melhorar, vamos buscar, vamos ser mais constantes. Nós vamos falar aqui. E ele diz aqui, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos. Você que está chegando no Evangelho, cultive o maternal, valorize o discipulado, comece lendo João, comece os primeiros passos da fé. Mas você que já está há muito tempo, já está na hora de você conhecer coisas mais profundas. Já está na hora de você andar um pouquinho mais. Para que não sejamos meninos, levados em roda por todo vento de doutrina. Ah não, pastor, hoje eu não vou na igreja não, porque teve semifinal do campeonato. Espera aí, irmão. Deus não é contra o campeonato. Deus contra a idolatria ao campeonato. Deus não é contra a hobby. Deus é contra a idolatria ao hobby. Sabe o que é idolatria? Que nos tira o altar de Deus do coração. Muitas vezes até a esposa pode ser idolatria. O marido pode ser idolatria. O filho, a filha pode ser idolatria. Você pode assistir o jogo. Não está na Bíblia, diz, olha, quando o São Paulo jogar com o Corinthians, na semifinal, não assista ao jogo, senão você vai para o inferno. Não está escrito isso não. Está escrito quando você tomar aquilo no teu coração. Quando aquilo te tirar da presença de Deus. Quantos talvez homens, varões, não vieram hoje por causa do jogo? Eu não sou contra o jogo, irmão. O dia que você quiser me convidar para assistir o finalista, o Corinthians, você me chama. Que era a quarta força, agora não é mais quarta força. Agora é a terceira. Você pode me chamar que eu vou. Mas as coisas de Deus não podem ser roubadas do nosso coração. O altar de Deus tem que ser prioridade. Sabe, irmãos, Deus não está falando aqui que Ele está querendo formar santarrões. Mas está querendo formar filhos equilibrados. Filhos maduros. Sabe o que é santarrão, irmão? É tudo aquilo que é demais. Tudo aquilo que é demais estraga. Tudo aquilo que é demais estraga. Tem um rapaz que nunca orava e um dia veio falar comigo e falou, eu estou confinado. Parece que ele estava no BBB. Eu estou confinado, pastor, eu vou ficar uma semana no meu quarto só orando. Falei, irmão, você nunca orou, agora você vai ficar uma semana orando? Vai faltar no emprego? Não vai dar atenção para a tua família? Então, irmãos, tudo que se torna demais, se torna santarrão. Tudo aquilo que é muito movimento, é aquilo que passa rápido. Sabe, irmãos, aquilo que é constante, é aquilo que é saudável. Aquilo que você faz e pensa espiritualmente, nossa, esse movimento vai fazer algo na minha vida, eu vou mudar de vida, cuidado. Tudo que é em excesso, estraga. Tudo aquilo que passa do limite, estraga. A vida da fé é assim. Agora pensa, você vir para a igreja todo dia para culto. Que dia que você vai levar a tua mulher no mercado? Que dia que você vai levar o teu filho na escola? Que dia que você vai ir na casa de um amigo, de um vizinho? Que dia que você vai orar por alguém, vai ganhar alguém para Jesus? O equilíbrio está nos 5 ministérios. Os 5 ministérios, nós já vamos voltar nele, ele gera equilíbrio, ele gera gente madura, gente feliz. Quem está feliz diz amém? Amém. E olha o que ele diz, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Deixa Deus governar, Ele é o cabeça. Deixa Deus mostrar para você qual é o lugar que Ele tem para a tua vida, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas. Sabe, irmão, aquele problema de junta espiritual, sabe o que é problema de junta? Junta tudo e joga fora.
Isso aí vai acabar na tua vida espiritual, porque vai ter equilíbrio. Sabe, aquilo que se gera sem equilíbrio é aquela pessoa que tem uma perna grande e outra pequena. É a pessoa que um lado do corpo é maior que o outro. Isso é falta de equilíbrio. Equilíbrio espiritual. Deus está querendo isso. O corpo aumente para edificação em amor. Então os 5 ministérios, eles vão gerar uma igreja saudável. Os 5 ministérios vão gerar uma igreja viva. Por isso que quando estava orando mês passado, Deus falou: filho, eu vou te dar 5 temas. E eu fui ver no calendário, pensei na minha cabecinha, né, de crente, muitas vezes olhando pela incredulidade. Mas só tem 4 domingos do mês. E Deus me levou no calendário de abril, tinha 5. E são 5 ministérios, são 5 ferramentas. Ele na família, ele na vida missionária, ele o amor, que é o fundamento de muitas coisas, ele na igreja, e domingo que vem, e nós vamos falar da ativação, e nós vamos orar para receber ele sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, os 5 ministérios, o apóstolo na igreja, o apóstolo gera vida. O apóstolo não é o maior, o apóstolo é o menor. Lembra das mãos? Do primeiro domingo da ceia, que eu expliquei das mãos, ele é o menor, mas é aquele que traz equilíbrio, porque é aquele que talvez é o mais grosso, é o mais experiente, é aquele que tem uma visão espiritual, uma visão além do alcance. Ele não é o maior, não. Quem é o líder da igreja é o pastor. É o pastor que coordena, que tem a visão de Deus para a igreja. O cabeça é Cristo, mas o apóstolo é o que dá direcionamento. O apóstolo é o que capacita, é o que toca no profeta, é o que capacita o evangelista, é o que apacenta também o pastor que precisa ser apacentado, é o que dá ferramentas ao mestre. Os 5 ministérios dentro da igreja, o apostólico. Pastor, por que igreja apostólica? Não poderia ser apenas igreja evangélica? Apostólico, a palavra apóstolo vem da origem enviado. Apostólico é tudo aquele que é enviado. E se nós somos uma igreja apostólica, nós somos uma igreja enviada. E aquela igreja que é enviada, é o exemplo que eu usei da menina dela, não vai para a escola sem uma fruta, sem lancheira, vai equipado. O apóstolo equipa a igreja para muitas coisas espirituais. O apóstolo, ele não é o dono da igreja, no qual o cabeça é Cristo. O apóstolo é apenas uma ferramenta de sustentação. Queira pegar as coisas sem o dedão. O dedão dá sustentação. Quando eu pego as coisas no apostólico, quando eu tenho uma visão apostólica, é a visão que nós cremos neste lugar, é uma visão de sustentação, é uma visão de missão integral, é o evangelho todo para o homem todo, é o evangelho todo para corpo, alma e espírito. A visão apostólica, quando foi resgatada e trazido para a igreja, não foi reinventada. É perigoso reinventar a Bíblia, isso é heresia. Resgatar aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. A visão apostólica nos faz fazer missões de uma forma integral, nos faz olhar para uma pessoa, para uma criança, igual teu filho, teu neto está lá em cima. Ele não vai só comer lanche e pintar desenho, ele vai ser equipado, ministrado, ungido, capacitado. Os 5 ministérios que estão sendo falados aqui, está sendo falado lá em cima. Olha a diferença. Você tem uma visão espiritual. Isso é uma visão apostólica, uma visão, o quê? Uma visão de ser melhor, ser pior, não. Mas uma visão de cumprir o propósito de Deus para aquela pessoa. Sabe, quando você olha para o jovem, a gente tem falado muito, né, sobre os jovens. Não é reunir jovem para fazer auê. Só auê tem um monte, irmão. Aqui não é para auê, aqui é para orar, para buscar Deus. Os jovens esse mês foi falado sobre o quê? 5 ministérios. As crianças da igreja estão falando sobre o quê? 5 ministérios. A visão que Deus deu, a igreja está vivendo isso. Por quê? Porque é aquilo que dá equilíbrio. É aquilo que gera maturidade. Por isso eu digo para você, não seja eternamente um nenê matriculado no maternal. Lute para que você possa crescer. Eu estudei na escola adventista, e eu me lembro que a escola adventista tinha 3 uniformes, depois ficou com 2. E eu não via a hora de chegar no uniforme que a camisa era branca, porque quem tinha uniforme de camisa branca era o ensino médio, era o alvo da minha vida, porque aquela camiseta branca, tinha que parar de usar aquela camiseta cinza, meio esverdeada,
Eu queria uma camiseta melhor, mas para aquilo eu tinha que estudar. Eu me lembro em 99, que meu pai me deu, mostrei até para ele esses dias, uma Bíblia de estudo. Ele falou, essa Bíblia aqui é para você estudar e é para você pregar com ela. Eu uso ela muitas vezes. Mas ele falou assim para mim, eu vou te dar, só quando você terminar o seminário da igreja. Ele não foi na primeira livraria e falou, vou comprar uma Bíblia de estudo, vou passar no cartão. Ele colocou um alvo para a minha vida. Nós precisamos viver de alvo. Aquilo que é apostólico nos mostra um alvo. E se a igreja ela não é apostólica, ela está correndo sem destino. Ela está correndo sem alvo. Ela está correndo sem foco. Imagina, Tiago, você que corre. Vamos correr, vamos para onde? Sei lá. Vamos começar onde? Também não sei. Quantos quilômetros? Também não sei. Uma igreja sem propósito é uma igreja morta. É uma igreja que não vive. É uma igreja que não tem geração. Imagina, irmão. Daqui a alguns anos, talvez o teu filho, você, pode ser o pastor dessa igreja. Eu não sou eternamente pastor, não. Eu estou pastor. Eu sou eternamente filho de Deus, como você. Imagina, daqui a uns anos o Pedrinho pregando nessa igreja. Olha que bênção. O teu filho pastoreando uma igreja. O teu filho sendo um governador do estado. Por quê? Porque ele está numa igreja apostólica. Que pensa no futuro. Diga amém. Amém. Profeta. Profeta não está relacionado apenas àquele que chega na igreja e diz, eis que te digo, irmão. Estou vendo que você está chorando à noite. Estou vendo que você vai ter uma chave na tua mão. Isso é dom de profecia. O profeta é aquele que estabelece o governo de Deus. O profeta é aquele que chama a existência as coisas que não são para serem. É aquele que intercede sem pedir para ser intercedido, porque ele conhece o espiritual. E o silêncio do espírito gera nele a necessidade de intercessão. O profético, ele anda juntamente com o apostólico, por quê? Porque ele está ao lado. É um irmão do outro. É um tá parceiro do outro. E o profético é interessante que muitas vezes ele não é só declarado, haja luz, haja bênçãos, haja paz, haja milagre, profetizo vida. O profético muitas vezes vem na adoração da igreja. O instrumento tocando é um ambiente profético. Curas estão acontecendo. O ambiente profético, irmão, nos tira a visão que sempre temos que impor as mãos. Nós temos que impor as mãos quando Deus mandar, para designar para algo, como foi domingo passado, lembra disso? Mas impor as mãos, toda hora, muitas vezes Deus não manda. Por quê? Porque quando é um ambiente profético, só de você liberar e estender as mãos, você já está liberando uma palavra, você já está liberando uma unção. E quando estamos adorando, nós não estamos aqui cantando. Tem gente que pensa, o louvor vai preparar a palavra. O louvor ele vai, é bom porque é um passatempo para o pessoal se distrair para a palavra. É para o povo chegando, não tem nada a ver com isso. O louvor é arma profética. O louvor traz existência. O louvor cura coração, restaura, quebra barreira. Eis que a palavra como martelo. O louvor é a palavra que esmiuça a penha. Muitas vezes, irmão, quando eu pego moleza. O povo do louvor que pega a penha. Coração fechado. O camarada chega preocupado quanto ao jogo. A mulher chega preocupada com o filho. O cara chega com dor de cabeça. E é na hora do louvor que a penha cai. Daí o pastor pega o quê? O coração tranquilo para poder pregar e apacentar suas ovelhas. É isso que acontece no culto. Pastor, por que o louvor vem sempre antes da palavra? Porque ele é profético. Porque ele prepara o coração para a palavra. Então, você coloca na tua mente, deixa entrar no teu espírito, que tem gente que chega só 7 horas. O pastor vai começar a pregar 7h15, chega lá 7 horas, não tem nada a ver. Chega às 6h30. De quinta-feira, chega às 8 horas. O dia dos jovens vai ser às 7 horas, chega às 10 para 7, 7 horas. Venha preparar o teu coração para o ambiente profético de Deus. Pastor, mas por que a igreja abre tão cedo? 1h30, 2 horas antes do culto. Porque nós queremos preparar um ambiente, orar. Todas essas cadeiras já foram oradas, irmão. Sabia disso? Antes de você sentar, não foi só limpa, com veja, com cloro a igreja, com álcool perfumado, com bom ar o banheiro. Foi preparado espiritualmente. Veio a gente aqui orar. Senhor, quem sentar nessa cadeira possa ser salvo. Tudo isso o que é? Profético. Evangelista. Evangelista, ele ganha almas. Evangelista, ele prega, ele tem amor pelas vidas, ele chora pelas vidas.
O evangelista, ele é o dedo maior, sabe por quê? Porque ele vai mais longe. Sabe, irmãos, a igreja precisa de evangelista. E o evangelista está do lado do profético, porque o profeta, ele anima a visão do evangelista. E do lado do pastor, por quê? Porque o evangelista vai trazer gente para quem pastorear? O pastor. Então o evangelista, irmão, você que tem esse dom evangelista, deixa isso entrar no teu espírito. Deixa essa visão do grupo de discipulado entrar no teu espírito. Evangelístico. Eu sou evangelista. Você é um evangelista, pregador de almas. Se é mesmo, vai, ganha alma. Prega o evangelho, busca a ferramenta, medita nas leis espirituais. Lá no aparador tem folheto. E não é folheto para decorar a igreja. Ali é folheto espiritual. Folheto que a igreja investiu para você ganhar um vizinho, pôr na mesa de um colega de trabalho, deixar em algum lugar, deixar no balcão do comércio que você trabalha e ganhar almas para Jesus. O evangelista, ele ora até diferente. Porque quando ele começa a orar, ele esquece dele, ele começa a orar pelos outros. O evangelista, ele já começa a orar: Senhor, aquela irmã, aquela tia da minha avó, o primo do meu primo que eu conheci em 1980 e pouco. Porque quando o evangelista ora, e quando você começa a orar, Deus vai te dando lembranças, porque você é um evangelista. Como Flávio essa semana: pastor, me dá o telefone do irmão, quero ligar. Outros irmãos: pastor, eu quero o telefone daquela irmã, eu quero o telefone daquele outro. Pastor, eu estou vendo mais aquela irmã na igreja. Pastor, aquele irmão, eu não sei o nome, mas ele senta sempre ali no canto. Aquela irmã que fica ali naquele canto, e toda vez que acaba o culto ela abraça o Senhor. Como é o nome dela, pastor? O evangelista talvez não conheça, mas o evangelista é aquele que gera. É aquele que se preocupa com quem não está vindo. É aquele que promove uma visita. É aquele que anda junto com o ministério social da igreja. É aquele que se preocupa. Poxa vida, aquele irmão está doente, meu Deus, vamos visitar, vamos orar, vamos trazer, como a irmã trouxe no domingo passado, motivos para o pastor clamar. Isso é a visão evangelista. É a visão de resgate de almas. Espera aí, vamos lá fazer um evangelismo na rua, vamos ganhar homens, vamos ganhar. A palavra de Deus diz que nós somos pescadores de homens, diga amém. O evangelista, ele vai aonde Deus mandar ele ir, ele vai equipado, ele vai ungido, ele vai capacitado. Mas o evangelista, a missão dele está acima da própria vida dele. O evangelista, ele deixa tudo. O evangelista, muitas vezes, ele fica até doido. Ele fica doido no bom sentido, entenda. Ele muitas vezes abre mão de coisas que ninguém abriria mão. Vai dormir em lugar onde ninguém dormiria. Vai comer comida que ninguém comeria. Ele vai viajar tantas horas, Kátia, que ninguém viajaria, só para falar de Jesus para uma pessoa. O evangelista não é aquele que está preocupado com a cruzada da multidão. O evangelista, ele quer sentar no olho, falar de Jesus, apacentar aquela pessoa e acreditar que ele vai ajudar na restauração de uma vida. Diga amém. Você é evangelista, domingo que vem eu quero orar por você também. Pastores. Pastor é o dedo da aliança, né? Pastor é o amor. Pastor é o cajado. O cajado tem duas verdades. Você já viu um cajado? Pensa nesse microfone e vamos fazer de conta que ele vira um cajado. Microfone, se ele fosse um cajado, ele teria uma pontinha encurvada. O que quer dizer a pontinha encurvada? O pastor traz para perto aquele que está distante. E o que quer dizer a pontinha reta? O pastor encoraja a ovelha a continuar, desafia ela a crescer, a amadurecer, e ele ama, ele está do lado, ele gera, ele muitas vezes não é lembrado, mas ele lembra da pessoa, ele ama, ele visita, ele apacenta, ele senta, vem aqui meu filho, ele tem paciência com aquela pessoa, ele ora muitas vezes pela pessoa, 10 vezes o mesmo problema, mas ele é pastor, ele vai, ele conversa, ele ama, ele acolhe. O pastor, a casa dele é o lugar de bênção, é o lugar onde ele ali ora a Deus, e Deus vai mostrar e lembrar o nome das ovelhas dele para ele orar. O pastor, ele vai ser gerado através do quê? Não só do perfil de estar do lado de pessoas, mas o perfil de se importar. Como está aquela pessoa? Poxa, aquela pessoa, Joelma, não está vindo, como ela está? Ale, aquele jovem da igreja
Fernando, Flávio, aquele irmão da igreja não está vindo, você tem notícia dele? Muitas vezes o evangelista vai estar do lado do pastor, por quê? Porque ele vai ajudar o pastor. E muitas vezes o pastor é um evangelista, o evangelista é um pastor. E aí vai haver aquilo, poxa, que legal. Aquilo que a gente faz, liga para as pessoas muitas vezes. Olha, aquele irmão está doente, pastor. Eu falo, poxa vida, vamos orar por ele. Vamos colocar no pedido de oração. Vamos clamar pela mãe dele. Vamos clamar. Por quê? Porque essa é a visão pastoral, evangelista. E assim, irmãos, os 5 ministérios vão se completando. Olha que interessante. O pastor, ele é o dedo da aliança. Por quê? Porque ele está em conexão a Deus. Deus dá visão para ele. O pastor, ele é o administrador da casa de Deus, segundo Paulo falou a Timóteo. O pastor é aquele que tem a visão do rebanho. O pastor, ele consegue encontrar ferramentas dentro do rebanho. O pastor, ele tem habilidades. Não que os outros não tenham, mas habilidades para poder entender o que a igreja precisa, o que a ovelha precisa naquela hora. O pastor é como um pai. O pai sabe o que o seu filho gosta. O pai sabe a hora, muitas vezes, de falar algo para o seu filho. O pai e a mãe, muitas vezes, sabe como disciplinar o filho, e o pastor sabe também. E para terminar, o mestre, irmãos. O mestre, uma ferramenta de Deus para a nossa vida. O mestre na família, eu disse no primeiro domingo, lembra disso? É aquele que senta, que une, que apacenta, que ajuda, que ensina os seus filhos, que doutrina na palavra. E o mestre na igreja é aquele que discipula, é aquele que entra nos lugares onde ninguém pode entrar, é aquele que tem discernimento. Um dos dons espirituais que acompanham o mestre é o discernimento de espírito. Sabe por quê? Porque se fosse um profeta, um apóstolo, talvez não teria tanto discernimento. O mestre sabe confrontar sem machucar. O mestre, ele sabe entrar em áreas que ninguém está conseguindo falar. Eu não sei como falar para aquele irmão. Eu também não sei. Se eu falar aquele negócio para aquele irmão, ele fica ofendido. Se eu falar aquele negócio com aquela irmã, meu Deus do céu. Mas precisamos chegar junto naquela irmã. Ela está saindo do controle, irmão. Quem que vai muitas vezes lá exortar? O mestre. Porque o mestre, ele vai buscar a palavra de Deus, não a dele. Deus vai mostrar na Bíblia como ele exortar aquela pessoa. Ele não vai escandalizar, ele não vai bater para deixar ferida e machucar. Ele vai bater, mas para tratar a ferida. Ele vai curar a ferida. Ele vai entrar em coisas profundas. Ele vai ensinar a pessoa. Ele vai trabalhar com aquela pessoa. Ele vai acreditar no futuro daquela pessoa. O mestre, muitas vezes, é o menor, mas é aquele que é muitas vezes o mais fundamental para o equilíbrio da igreja. Tira o mestre dentro da igreja. É uma igreja, como disse há pouco, eternamente dentro do maternal. Então muitas vezes o pastor é o mestre também, o mestre é o pastor. Muitas vezes Deus levanta mestres na igreja, como tem aqui pessoas que ensinam a palavra, são mestres de Deus. O que são mestres? Que conseguem entrar em áreas profundas. O mestre, ele consegue entrar em coisas profundas sem agredir ninguém, sem machucar. Muitas vezes o pai e a mãe não conseguiu falar com o menino, mas eu vejo que tem irmãs lá que são mestres. Elas chegam para o menino, falam que aquilo que o menino está jogando, que aquele aplicativo que o menino tem, não presta. Mas não machucou. O menino entendeu de uma forma tão legal que aquele aplicativo não presta, que a mãe, quando foi falar, o menino ficou revoltado. O pai, o menino ficou mais bravo ainda. Mas quando uma professora, uma mestre da igreja foi falar, irmão Manuel, aquela criança entendeu. Ela falou, não, eu vou apagar o aplicativo hoje. Eu vou descer, eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, que eu não vou mais ficar com o aplicativo no meu celular. Essa é a visão do mestre. O mestre consegue entrar em lugares que ninguém consegue entrar. É igual aquela escovinha de dente velha que você usa para limpar o cantinho daquele azulejo. Aquela coisa na tua casa, você não dá para pôr uma bucha. Não dá para pôr nada, você precisa de algo específico. No mundo espiritual, Deus muitas vezes precisa de pessoas específicas para trás ferramentas. Por exemplo, eu tenho irmãos aqui na igreja que eles conseguem coisas tremendas. Você dá o desafio para o irmão,
Ele consegue, ele é aquela escova de dente espiritual. Ele consegue entrar onde ninguém entrou, resolver o problema que ninguém conseguiu resolver. É aquela pessoa que tem iniciativa. Eu vejo nos mestres iniciativa, porque o mestre tem o discernimento espiritual. Então ele percebeu que o pastor talvez não conseguiu, que o evangelista não conseguiu, que o profeta não conseguiu, porque o profeta tem a visão geral, mas o mestre tem a visão específica. Ele vai e fala: deixa eu conversar com aquela pessoa. O pastor conversou, não conseguiu. O evangelista tem mais uma visão global, o profeta e o apóstolo. Mas quando o mestre vai, ele consegue falar: olha, sabe qual era o problema dela? Não era aquele problema, mas não tinha falado para ninguém. Mas a pessoa confiou no ministério do mestre, porque o mestre soube usar a ferramenta certa para ministrar aquela vida. Uma igreja precisa dos 5 ministérios. Cada um de nós temos que olhar para dentro de nós, diante desses exemplos que eu dei nesses domingos, e orar a Deus para que o Senhor gere em nós os 5 ministérios, para que você entenda: poxa, eu queria ser um pastor. Então futuramente nós vamos começar um trabalho para formar pastores. Eu quero ser um mestre, eu quero ser um apóstolo, um evangelista, um profeta. E você vai conseguir entender e buscar mais o que Deus tem para a tua vida. Não necessariamente precisa ter unção, necessariamente precisa ter disposição. Porque as pessoas pensam que é o óleo que determina. O que determina é a tua iniciativa. O óleo é apenas a confirmação do que você já está fazendo. Que dia que eu vou ser ungido pastor? O dia que eu for, pode contar comigo para visitar. Você assina cheque em branco e fica dando para qualquer um? É a mesma coisa você ungir alguém que você nunca viu fruto. Você dá teu cartão com senha para um bandido? Um morador de rua que está por aí? Você assina cheque em branco, fica dando para as pessoas? É a mesma coisa você ungir pessoa fora de hora. A unção fora de hora, ela não traz vida, ela traz morte. Porque se a pessoa ela não está sendo fiel em visitar, ganhar alma, evangelizar, não é na hora que ela for ungida que ela vai ser, porque a unção, ela tem 2 verdades: ou ela aprimora o que está vivo, ou ela mata mesmo. Se é fora de hora, ela mata. Eu já vi muita gente ser ungido pastor fora de hora, ficou doente, teve câncer, teve doenças terríveis. Não se faz isso. As coisas do óleo, uma confirmação com óleo, termina a palavra dizendo isso. Entenda isso, irmãos, é apenas a confirmação do que está fazendo. Vamos usar um exemplo básico. Você tem um filho. Você pode até ver que teu filho sabe dirigir, mas você só pode dar o carro na mão dele quando ele tiver o quê? Habilitado. Por quê? Porque ele tem um documento e ele provou que sabe. Então você fala: ó, pega lá o carro, vai na padaria para mim, vai lá no banco fazer esse depósito para mim, vai lá na farmácia comprar um remédio para mim. Agora você vai pegar tua filha pequena e vai derramar um óleo sobre ela? Não. Você vai capacitar primeiro, para na hora que ela der o fruto, você derrama o óleo vai avivar o que está dentro dela. Amém? Irmãos, seja assim na sua vida. Eu sei que Deus vai levantar nessa igreja muitos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se Deus também não tivesse esse propósito, também não teria dado para nós essas palavras. E eu creio que quando Deus me dá essas temáticas, eu sei que é muito importante. Talvez a gente poderia fazer um seminário, mas o Senhor falou para mim: leva para os domingos, porque toda igreja precisa entender. Eu sei que tem irmãos que moram muito longe e não conseguem vir nos cultos semanais, por isso se encaixe nos discipulados nas casas. Mas quando você vem para a igreja, você recebe esse direcionamento. E agora eu queria que você pegasse a sua Bíblia durante a semana e vai lendo mais, vai buscando mais. E aí a gente vai desenvolvendo um pouco mais esse assunto e vai trabalhando dentro de mim, dentro de você, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus abençoe a tua vida. Deus possa te dar um tempo de profundidade, de muita unção. Naquele momento Paulo estava pregando e muitas pessoas queriam levar ao tribunal. Mas Deus falou: não, assim como eu fui com ele aqui, serei com ele em Roma. Ah, mas todo mundo achava que Paulo, lá em Roma, ia passar por aflição. Receba essa palavra para o teu coração. Deus falou para ele, em outras palavras: eu comecei contigo, eu vou contigo até o final. Eu tive contigo aqui em Jerusalém, você pode ir para Roma, e se tiver que ser julgado, pode ir, que eu garanto a tua vitória.
É o que Deus está dizendo para o teu coração hoje. Não para aquilo que você começou. Não desista de sonhar, persevera, prevalece. Deixa essa palavra pastoral hoje para a tua vida, em nome de Jesus. Você está num propósito, está difícil, eu sei, irmãos, está difícil, há uma batalha espiritual, há uma luta, luz e trevas, diariamente, mas aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para aperfeiçoar, e se Deus foi contigo em Jerusalém, será contigo em Roma, Paulo. Vai lá. Mas tem confronto espiritual. Tinha lá na época, Deus estava com ele. Mas tinha tempestade do navio onde ele ia, Deus estava com ele. Se Deus falou que está com você, nenhum demônio vai impedir você de cumprir o que Deus te deu. Nenhuma tempestade, nenhum vento poderia paralisar. Eu estou narrando, está em Atos 23, o que Deus tinha para a vida de Paulo. Na minha vida e na tua vida sempre vai existir um tribunal para nos paralisar. São homens. Vai existir demônios, o império das trevas, e vai existir ventos, tempestades, circunstância para nos deixar desanimado. Mas creia, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está contigo na jornada da tua vida. Ele vai te abençoar. E quando ele falou para aquele homem, seja curado segundo a tua fé te salvou. Assim vai ser na tua vida. Paulo, ele não olhou para o homem, ele olhou para a palavra determinada de Deus. E Deus então veio sobre ele, vou usar uma palavra um pouco difícil de entender no espiritual, mas ele se incorporou de Deus. Ele se revestiu da fé de Deus. Por quê? Porque se ele fosse no ouvido dos homens, ele tinha desistido. Se você for ouvir as pessoas, você vai parar, meu irmão. Se você continuar ouvindo a televisão, você vai sofrer. Se você continuar ouvindo o diz que diz, o bababá, você vai ficar doente. Mas se você ouvir Deus, Ele foi contigo lá, vai ser contigo em Roma, o demônio não vai te parar e a tempestade vai acalmar, porque Deus é contigo. Pastor, mas estou vendo no jornal lá, no primeira mão, tem pouco emprego. Eu estou vendo lá no jornal de manhã que a coisa está chegando em 13 milhões de desempregados. Mas o meu nome está escrito no livro da vida. E não foi escrito com caneta, foi escrito com sangue derramado, carmesim de Jesus. E o que Deus tem para a minha vida, o diabo e nem demônio nenhum vai impedir, vai paralisar a obra que Deus tem para a minha vida. E eu profetizo para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, porque os seus celeiros serão cheios, teus lagares transbordarão, e Deus dará glória sem medida sobre a tua vida. Deus dará a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira, e nela te darei a paz.